Vamos lá, a continuação, como Deus trata, como Deus trabalha entre a alma e o espírito, tá bom? Isaías, já vamos lá em Isaías, capítulo 57, verso o 16. Isso aqui é profundíssimo, você que quer aprofundar, porque assim, você estuda um pouco de neuro, né? A neuro fala do cérebro, né? Aí quando você vai estudar psicologia, fala mais um pouquinho para dentro, ou dentro de você, fala da alma, do psique, tá? Aí quando você vai falar de espiritualidade, fala do íntimo, do subconsciente. Uma pessoa que vive espiritualmente falando, ele ouve a voz de Deus como fosse nitidamente, ele troca a junção, entendeu? A alma dessa pessoa, porque a alma está entre o cérebro, né, e a espiritualidade, que é o Espírito Santo, entenda bem. Mesmo essa conexão de Espírito Santo com o seu espírito humano, a sua alma está ligada com a carne e o cérebro faz um papel muito poderoso, porque a natureza humana tem um papel muito poderoso, você tem que entender isso. Você tem que entender que você está lutando contra a natureza humana. E o que aconteceu na natureza humana? Na encarnação de Jesus, pegue isso, tá? Na encarnação de Jesus, Jesus é eterno. Ele já coexistia, já existia faz muito tempo, Jesus já existia. E Deus pega a natureza humana e Jesus obedece pela ordem de Deus à natureza humana. Você tem noção do poder da natureza humana, como é que é? Então, a nossa briga pela natureza humana contra ela é constante, dia após dia. Então, entenda, meu amado, estou te dando um conselho. Você quer ser vitorioso, vitoriosa na espiritualidade, na palavra, tem muitas coisas por detrás disso aqui, ó, que chama as santas letras, tá? As escrituras, a palavra de Deus, ou Bíblia. Isso aqui você precisa comer com força para transmitir. Então, todos do canal Palavra Inspirada José Carlos, eu não vou deixar vocês com a água, que nem falou lá em Ezequiel 47, no tornozelo. Não, eu vou aprofundar um pouquinho de vocês na espiritualidade de Deus, para vocês pregar com sabedoria. Então, eu preciso ter base nas minhas palavras para não pregar asneiras. É assim que fala, né? Asneiras. Porque tem pessoas que saem pregando o que acha na mente. Não, eu estou mostrando aqui dentro da Bíblia. Tá? Agora leia aí. Isaías 57, verso 16. Verdadeiramente não contenderei para sempre. Olha o pensamento do profeta usado por Deus. Nem estarei continuamente indignado. Por que ele não vai fazer isso? Diante de mim, todo espírito sucumbiria e as almas que eu fiz. Quer dizer que Deus está mostrando aqui, através desse Isaías 57, verso 16, que o espírito ele trata de um jeito e a alma de outro. Tudo foi ele que fez. Não adianta você ficar pensando comigo que foi... não, foi tudo. Deus é o criador de tudo, irmão. Quando Deus cria a parte boa, ele dá a sentença. A sentença, tá bom? Todas as pessoas que vivem na maldade, espiritualmente ele está morto. Porque a maldade ou mal é uma morte espiritual, assim como a morte física, tá? A morte física é um salário do pecado, como os anjos, né? Que já era feito como fosse para ser santo e eterno. Aí Deus elaborou um trajeto daqueles que quisessem cair fora, porque Deus ele é o projeto de tudo. Deus ele é a base, Deus é o pivô de toda criação, tanto aqui embaixo como lá em cima. Você precisa entender isso, porque o Espírito Santo, ele vai levar nós, eu e você, a intimidade com Deus. Você nunca leu isso, não? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler para você que tem pessoas que vivem superficial, só por cima aqui na superfície, e não tem uma profundidade. Que tem que mergulhar em Deus através do Espírito Santo, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa igreja aqui, essa igreja de Corinto deu um trabalho para Paulo, você nem imagina, tá bom? Isso é importantíssimo. Observe. Observe aqui, ó, glória a Deus. Capítulo 2 e o verso é o 10. Porque Paulo fala bem aqui pela boca, né? Dele mesmo escrevendo aqui, né? Porque quando a gente imagina, é só imaginar. Deus não la revelou pelo seu Espírito Santo, ou pelo seu Espírito, tá?
com E maiúsculo. Porque o Espírito penetra, olha a capacidade do Espírito, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, um abraço para você, meus amados, queridos irmãos. Isso aqui é só uma pincelada que eu estou devendo. Eu vou passando um pouco falando sobre o Espírito Santo, o Espírito humano, a alma, a imagem, que é o corpo físico, quando essa neuro é construída na junção, né, do esperma com o óvulo. Então, palavra inspirada de José Carlos, ele leva tudo bem explicadozinho, para não levar na confusão, dentro da Bíblia, tá? Estou explicando na Bíblia, porque os meus pensamentos só valem quando ele tem força e poder pela Bíblia Sagrada. A paz do Senhor, obrigado. Vai no canal esse vídeo maravilhoso.